Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Estou com muita saudade de todos, saudade das nossas aulas, saudade das nossas conversas. E eu estou também com saudades também das nossas broncas. Quantas vezes eu tinha que conversar com vocês. Como é difícil ficar longe de todos vocês. Espero que todo mundo esteja usando a sua máscara e que lembrem muito das nossas últimas aulas, onde nós conversamos muito sobre essa questão do coronavírus, como ele ia afetar, como seria a transmissão. Lembra que eu falava, ainda não precisamos nos preocupar, mas vai chegar um dia em que teremos que ter mais cuidado e maior preocupação? Que a transmissão poderá começar a ser comunitária? Pois é, esse dia está chegando e na nossa cidade, por isso mais atenção, mais cuidado, não saiam sem utilizar máscara, andem sempre com álcool em gel na sua bolsa, evitem aglomerações, vamos manter o cuidado para que um dia possamos estar todo mundo junto e retomando as nossas aulas. Mas agora, vamos lá, é hora da gente começar a estudar. E nós vamos estudar nessa primeira aula a evolução dos modelos atômicos. Então, nós vamos passear por toda a evolução do modelo atômico, desde a primeira modelo até o modelo atual. Vamos acompanhando? O primeiro modelo atômico que surgiu foi o modelo de Leucipo e Demócrito, em torno de 500 a 370 anos antes de Cristo. Leucipo e Demócrito foram filósofos, então eu estou numa química filosófica, tá? Sem comprovação científica, era apenas era filosofia. E nesse período eles colocaram que pequenas partículas indivisíveis da matéria chamada átomo. Então que tudo nesse universo, no nosso planeta, seria constituído de pequenas partículas indivisíveis. E ele chamou de átomo. Coloquei até uma chavezinha aqui. Como será que vamos dividir o átomo? Eles pegando uma pedra e dividindo ela em pedaços cada vez menores. Só que era muito difícil, nessa época, para as pessoas compreenderem isso, porque era algo que era difícil o acesso. E aí eu tenho outros dois filósofos, o Empédocles e o Aristóteles. Primeiro veio o Empédocles. Ele disse que tudo na matéria, tudo era formado por 4 elementos. A terra, aqui, o fogo, o ar e a água. Quando chegou Aristóteles, ele usou a mesma ideia do Empédocles, só que ele fez a combinação desses elementos. A terra e o fogo, eu teria aqui o seco, a terra com a água, a combinação, eu obteria o frio e o úmido, a água combinando com o ar, o úmido e o quente, e a transição do ar com o fogo, eu teria a formação do quente e do seco. Eram palpáveis para aquela época, né? Era algo mais palpável do que eu dizer que a matéria era formada de pequenas partículas indivisíveis que eu não conseguia enxergar. Então, no olhar das pessoas da época, isso era muito mais palpável, muito mais, as pessoas conseguiam entender melhor isso. Aí, somente em 1766 a 1844, que nós já entramos na química mesmo. Vamos sair da filosófica e vamos entrar na química. E aí eu tenho John Dalton, tá? Que fez um conceito pioneiro do que seria um átomo. Então ele disse que o átomo teria massas atômicas relativas. Então ele começou a pensar que toda a matéria teria uma massa. E essas partículas seriam maciças, então preenchidas, imagina uma maçã, imagina uma pera, o meio todo preenchido, indivisíveis, eu não conseguiria mais dividir, seria o mínimo, não poderia mais dividir, e seria indestrutível. Não conseguiria destruir essa matéria. Esse modelo também foi conhecido como bola de bilhar. Se você olhar uma bola de bilhar, ela é maciça, ela é esférica e ela seria indivisível, porque se eu dividisse, ela perderia a função como bola de bilhar. E aí eu tenho os postulados de Dalton. Dalton gerou alguns postulados. Primeiro postulado,
Essas pequenas partículas ele chamava de átomo. E aí ele retoma a ideia do Leucipo e do Demócrito. Segundo postulado, conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresentavam as mesmas propriedades. E aí nós temos o primeiro conceito de elemento químico. Então, o que seria o elemento químico? Seriam todos os átomos que têm as mesmas propriedades, o mesmo tamanho e as mesmas massas, segundo Dalton. Depois nós vamos ver que temos algumas modificações nisso, conforme a química vai, os novos conceitos de química vão sendo agregados. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas e tamanhos e propriedades diferentes. Então agora ele começa a diferenciar os elementos químicos. Ele começa a diferenciar um hidrogênio de um oxigênio e de um carbono. E ele coloca que a combinação de átomos numa proporção de números inteiros origina uma substância. Quer dizer, esses átomos eles se combinariam e a partir do momento que eles se combinariam, eles formariam uma substância. Por exemplo, eu tenho o átomo de hidrogênio. Vários átomos com a mesma propriedade formariam o hidrogênio, igual. Vários átomos com a mesma propriedade, com propriedades diferentes do hidrogênio, mas com propriedades semelhantes, formariam o oxigênio. Quando eu combino o hidrogênio com o oxigênio, eu formaria água, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho, que seria uma substância. E o quinto postulado de Dalton nos dizia que uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados em novas substâncias. Vocês lembram dessa frase? Essa frase é clássica, por quê? Porque está em cima do nosso quadro no nosso laboratório. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei de Lavoisier, que nós estudamos na unidade do capítulo da unidade anterior, capítulo 1. E aqui, tá? Jacob Berzelius, em 1814, ele começou, porque o que aconteceu? Dalton deu uma simbologia para esses símbolos. Olha aqui, o hidrogênio, o nome em latim é hidrogênio, o símbolo, o Berzelius colocou H, mas o Dalton usava em símbolo uma bolinha com uma bolinha no meio, um ponto. O fósforo, Dalton usava esse símbolo. A prata com um S, o chumbo com um L. Isso aqui era muito complicado, porque a cada dia descobriam-se novos elementos químicos. Então, eles começaram a colocar os nomes em latim. O símbolo seria a primeira letra do nome, e a maiúscula e a segunda minúscula. Então, vamos ver isso. Eu tenho hidrogênio. Em latim, hidrogênio é hidrogênium. Símbolo H, sem problema, fácil. Fósforo começa com F, mas em latim o nome é fósforos, começando com P. O PH tem som de F no latim. E aí, em vez de usar o F, eu vou usar o P, que é do latim. A prata, essa é bem diferente. Prata, em latim, argêntio. Então, eu vou usar o A e o G. O chumbo, plumbo, PB. Então, se você começar a olhar a tabela periódica, você vai ver que todos os elementos químicos têm o seu símbolo. Primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Por exemplo, carbono é C. O cálcio não dava para ser C, porque eu já tenho o carbono como C. Aí confundiria. Então, o que é o cálcio? O C maiúsculo e o A minúsculo. Vai pegando sua tabela periódica e vai olhando. O cloro é o Cl. Cobalto, CO. Tá? E o césio, CS. E assim eles vão dando os nomes. A partir do momento que esses átomos se combinam, eles formam as substâncias, que são chamadas de molécula. E eu represento através de fórmulas químicas. Por exemplo, o hidrogênio que nós encontramos na atmosfera, hidrogênio gasoso, ele não é um átomo só de hidrogênio, ele é uma combinação de dois átomos de hidrogênio. Aqui, ó, como eles se combinam, tá? Então, eu tenho o símbolo maiúsculo e esse 2 pequenininho que é colocado aqui, tá? À direita do símbolo, me diz quantos átomos eu tenho naquela fórmula.
Então, eu tenho hidrogênio 2, quer dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio formando o gás hidrogênio. Aqui eu tenho a água, lembra que eu falei da água para vocês?